Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 5, a missão da Igreja de Cristo. Para a nossa meditação de hoje, o texto indicado está em Romanos 12, 1. E o título dado para essa leitura foi A Igreja e a verdadeira adoração ao Deus Trino. Está escrito assim na palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Meus amados irmãos, na leitura diária da segunda-feira, nós falamos sobre a pregação, né? E nós falamos que o tema da pregação é Cristo. Na verdade, podemos expandir isso e dizer que o tema Cristo, né, o Senhor Jesus, é o tema do cristão, na verdade. Não só da pregação, mas do estilo de vida é Cristo. Como diz Paulo, né, que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, isso se aplica também à nossa adoração, à nossa verdadeira adoração. E aí, quando falamos de adoração, de culto, é importante a gente entender que existe a adoração ou culto individual e também coletivo. A adoração individual e a adoração coletiva. No caso específico da nossa meditação de hoje, nós vamos nos fixar na adoração coletiva. Mas é verdade que a adoração, né, ou o culto, a vida do cristão deve ser um culto, né, individual, quando estiver fora das quatro paredes da igreja, e coletivo quando estiver reunido com os demais irmãos, né? Então, tudo que o cristão faz é uma adoração a Deus, é um culto a Deus, certo? E esse culto deve ser agradável ao Senhor, né? Como diz o texto da palavra de Deus, nós devemos oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas falando especificamente da adoração, adoração envolve toda a nossa atividade, todo o nosso ser, todo o nosso estilo de vida. E falando da adoração coletivamente, falando do culto coletivo, é importante então que nós tenhamos em mente também que Cristo é quem deve ser adorado, né? Em todas as nossas atividades ali na igreja, não só no louvor. Adoração não é só louvar. Louvor, né, faz parte da adoração, mas não se limita à adoração. Mas mesmo no louvor, o louvor também deve ser centrado na pessoa de Cristo. Isto é, o centro do louvor ou o centro da adoração é também o Senhor Jesus. É também o Senhor Jesus, né? Adorando o Senhor Jesus, o Senhor deve ser adorado, né? E quando nós adoramos o Senhor Jesus, né, nós estamos falando do Senhor. Jesus é Deus, né? Então nós adoramos o Senhor, nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, né? Deus, que é o único Deus, em essência é Deus, né? E revelado na palavra, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então, é o Senhor que deve ser adorado. Isso é importante a gente frisar aqui, destacar, porque também, lamentavelmente, assim como Deus tem desaparecido das mensagens, também
Deus tem desaparecido da adoração. Adora-se a si mesmo. Veja como muitos momentos de louvor, por exemplo, a pessoa, o eu é quem recebe destaque. O eu, a pessoa eu é quem é louvada, infelizmente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que o culto, a adoração é para o Senhor, que é quem nós invocamos no culto. Né? Nós falamos, Pai nosso que está no céu. É Deus quem deve ser adorado. Nesse sentido, em relação aos louvores, por exemplo, nós poderíamos e deveríamos nos aproveitar mais dos hinos da harpa cristã, que infelizmente também tem desaparecido dos cultos públicos. Os momentos de louvor congregacional com os hinos da harpa têm desaparecido, infelizmente. Ou quando são utilizados, geralmente no início do culto, né, são somente Pedro, Tiago e João que participam. Isto é, pouca gente, infelizmente, né? E aí se perde o foco da igreja, que é adorar o Senhor. Tem ali algumas pessoas louvando a Deus e o resto assistindo ao culto, sem participar do culto, sendo que nós, como discípulos do Senhor Jesus, como salvos pela graça do Senhor, nós devemos participar ativamente do culto. E para fazer isso, na hora do louvor, devemos cantar, por exemplo, hinos que verdadeiramente adorem ao Senhor. Um, Alguns bons exemplos de louvores verdadeiros ao Senhor estão na harpa. E aqui eu queria mencionar o hino 436. O 436 é um belo hino, né? E eu queria destacar aqui o refrão, que diz o seguinte: veja bem, reparem comigo. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos. Ao nosso Salvador, mil louvores entoemos. E ao bom Consolador, honra e louvor demos também. Honra à Trindade para sempre. Amém. É um belo hino, sem dúvida nenhuma. Os irmãos podem depois aproveitar esse hino para meditar na letra dele e também para cantar ao Senhor, louvar a Deus por este hino, né? O hino deixa bem claro aqui que nós adoramos a Trindade, né? O Deus das Escrituras é o Deus Trino, o único Deus verdadeiro, né? Que se revela na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. É o nosso Deus que nós adoramos. Não são três deuses, é o único Deus que subsiste em três pessoas. É essencialmente o único Deus. E é a Ele a quem nós devemos adorar. Por isso, não percamos de vista a adoração verdadeira, que é uma adoração bíblica, cantando as Escrituras, louvando ao Senhor, vivendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Amém.